Olá pessoal, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Tô vendo aqui a Cida Mazini já chegando para essa nossa jornada scalabriniana, né? Lilian, bom dia. Hoje para nós é um dia bem especial, né? Nós do movimento leigo scalabriniano, porque é o dia que a gente tem a oportunidade aí de celebrar a vida do nosso fundador, né? João Batista Scalabrini. Orian, bom dia. A Ieda, ó. Saludo a todos aí, né? Joaciara, Rio de Janeiro, Ieda de São Paulo, da Paz. Sejam bem-vindos a todos. E, bom, hoje já tivemos às 9 horas, né? O Padre Ervino falando conosco, né? Sobre a vida de João Batista Scalabrini, né? E falou com muita propriedade, né? Quanto à riqueza. Olha a Fernanda chegando aí também, nossa futura leiga, né? Leiga scalabriniana, né? Porque todos nós já somos leigos, né? Se somos batizados, seguidores de Jesus Cristo, já somos leigos. E o leigo scalabriniano, né? Que é o que a gente vai falar hoje, é mais, assim, a oportunidade da gente se aprofundar um pouco mais na vida de João Batista Scalabrini. Nós vimos aí também que entrou a Ângela, a Joana, Edna. Vou aproveitar agora, né, agradecer aí também Padre Alejandro, né, que nos deu essa oportunidade de apresentar aí o movimento leigo scalabriniano. Hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo, tirar algumas dúvidas, entender aí como foi a origem do movimento, o que nós fazemos, qual é a nossa missão e espiritualidade. Também vamos... Na América do Sul, nosso padre representante hoje é o padre Hildo Gris. Aqui em São Paulo, na província de São Paulo, padre Eduardo, que hoje já logo cedo nos presenteou aí dizendo que nós temos aqui no Seminário João 23 vamos dizer assim, um museu com peças, né, que João Batista Scalabrini utilizou quando fez a visita no Brasil. Aproveitar, na América do Sul nós temos 3 províncias, então Padre Genoir, né, lá da região sul, que é da província São Pedro. Então, um bom dia também, Padre Flávio, vamos agradecer, né, Padre Flávio é lá da Argentina, é o nosso, vamos dizer assim, referência para aqueles jovens, né, da nossa comunidade que foram estudar medicina lá na... Então, alguns já conhecem. Também agradecer a todos vocês, leigos, leigas, paroquianos, todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, né? Bom, a origem do nosso movimento, a Carla está chegando aí também, a Sueli, tem muita gente aqui da comunidade, né? Mas o nosso movimento, a origem dele é do próprio fundador, né? João Batista Scalabrini. Ele vai dizer assim, ó, fundei 2 sociedades, uma feita de sacerdotes e outra de leigos, uma religiosa e outra civil. São sociedades que se unem, né, e se completam mutuamente. Então o nosso objetivo hoje é falar desse movimento leigo scalabriniano e também dizer para vocês que ele não existe só aqui na nossa comunidade. Aqui em São Bernardo, né? Para alguns que não me conhecem, meu nome é Osmar, eu sou o coordenador do movimento leigo do núcleo base de São Bernardo do Campo, aqui na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Nosso pároco, Padre Alejandro, e é uma bênção para nós, porque ele nos apoia 100% nessa caminhada.
E quando nós caminhamos junto com a comunidade, junto com os religiosos, vamos falar assim, a nossa tarefa se torna mais simples. Então, nesse bate-papo, né, se vocês podem ir mandando as perguntas, né, a gente vai aos poucos tentando responder e esclarecer o que é o movimento leigo escalabriniano. Vamos falar um pouco da América do Sul. Na América do Sul, então, o movimento leigo escalabriniano vai surgir na província São José. Província São José que tem os países Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru e Colômbia. Foi fundado lá em 1993. Um ano depois, 1994, nasce a província São Pedro, né? O núcleo base é o sul do Brasil. Temos ali a região do Paraguai também, né? O país, né? O Paraguai contempla aí essa região São Pedro. E ainda no Paraná temos Cascavel, algumas regiões, Encantado, né? O pessoal de Encantado também está sempre conosco aí nos encontros. E nós aqui, província São Paulo. Província São Paulo, né? Nós temos vários núcleos. Um deles é o de São Bernardo, temos também o núcleo da Paz, em São Paulo, Santo André, temos também Santa Felicidade, em Curitiba, Umbará, também em Curitiba, Rio de Janeiro, né? Na região ali do Botafogo, Padre César, né? Até agradecendo, né, sempre a oportunidade que ele nos acolheu lá na última Assembleia. Temos Brasília, também, Distrito Federal. E ainda estamos com alguns novos grupos que estão iniciando o interesse de participar desse movimento leigo escalabriniano. No caso, vocês, por exemplo, que queiram conhecer, queiram participar desse movimento, né, podem mandar aí a mensagem através do inbox, né, da nossa paróquia, mas na região de vocês, procurem o padre de vocês, procurem a igreja de vocês e fala que querem conhecer ou participar um pouco mais desse movimento leigo escalabriniano. Esse movimento nosso, ele é tão grande, tem uma organização tão grande no todo o Brasil, no mundo, na América do Sul, no mundo mais de 30 países, né, tem o movimento leigo escalabriniano. E qual é a missão? Qual é a verdadeira missão do leigo escalabriniano? João Batista Scalabrini deixou claro, a missão nossa é a promoção integral da pessoa do migrante. Então, nós temos que estar com o nosso olhar, né, o olhar misericordioso, para acolher, né, para entender, receber esse nosso irmão que sai e que também chega até a nossa região, a nossa terra. João Batista vai dizer que a nossa terra é a terra onde nós recebemos a acolhida, o alimento. E então por isso não pode ser diferente. A nossa missão, ela então vai ter que avançar um pouco mais. Como leigo escalabriniano, nós vamos aprender dentro dos pilares, né, das diretrizes do movimento, nós vamos tratar um dos pilares que é a oração, é a espiritualidade. O outro pilar é a missão, essa de promoção integral da pessoa, né? João Batista, pai dos migrantes. Então, nada mais justo que nós, nesse passo que a gente vai para avançar, a gente precisa fazer parte da pastoral do migrante. Aqui em São Bernardo, nós temos a pastoral do migrante, que o padre Alejandro agora convidou, né, me convidou, né, para ser um dos coordenadores na diocese. Também fez um convite para a Adela, né, uma leiga argentina. Então eu e ela
na Diocese de Santo André, estaremos aí, assim que vier o retorno aí das atividades, né, pós-pandemia, estaremos assumindo, então, essa atividade como coordenadores ou representantes, vamos dizer assim, da Boa Viagem nesse serviço da Pastoral do Migrante. Mas, ainda aqui em São Bernardo, é muito forte a promoção humana. Então, o nome é diferente, mas a acolhida é a mesma. A acolhida é aquela do nosso carisma, né? Então, esse carisma que nós temos de acolher as pessoas, eu vou estender a todos os nossos paroquianos. Todos nós já fazemos isso, né? Essa é uma comunidade nossa aqui de São Bernardo de mais de 200 anos. E assim também as outras paróquias, outras regiões, né? Nós temos essa força da acolhida. E isso vem do nosso fundador, João Batista Scalabrini, que tem como base na sua caminhada o próprio Jesus Cristo, né? Nós não podemos deixar, então, de falar da 35ª Semana do Migrante, que vai acontecer agora entre 14 a 21 de junho. Então, talvez muitos estão perguntando, pô, mas como vai ser essa Semana do Migrante, né? Se nós estamos nessa distância, né? Nesse isolamento social. Bom, o tema fala migração e acolhida. Onde está teu irmão, tua irmã? O movimento leigo scalabriano, ele tem que estar com esse olhar misericordioso. E se você pegar aí o que o padre Alfredinho nos ensinou aí nos últimos anos sobre como enxergar essa pessoa que está ao seu lado, né? Então o padre Alfredinho fala de 4 R's. E ele fala dos rostos, rotas, raízes e respostas. Então o leigo scalabriniano, ele tem que olhar, né, do seu lado e lembrar, poxa, nós tínhamos, vou dar um exemplo aqui de São Bernardo. Nós acolhemos aqui uma família de sírio, né? E essa família, ela ficou muito feliz. O depoimento dela é que hoje ele se encontra no paraíso, porque ele foi encontrado, foi acolhido, né, numa paróquia scalabriniana, com uma comunidade que, vamos falar assim, acolheu ele em todos os sentidos. Hoje ele tira todo o sustento dele através da venda, né? Ele produz esfirras, quibe, doces sírios, né? E vende esses doces para fazer o seu sustento. Imagine agora, nessa época de pandemia, isolamento social, ele não tem como vender esses seus alimentos e aí falta-lhe o sustento. E aí então entra a figura do leigo scalabriniano, que nós temos então que buscar e driblar essas dificuldades, ir até o encontro desse leigo, ver qual é a necessidade que ele está precisando neste momento. E aí então nós conseguimos, vamos entender assim, fazer amparar essa família, né? Amparar essa família de forma que ele possa sobreviver a essa pandemia. E assim nós fizemos, né? Fizemos lá uma visita, a promoção humana foi até a casa dele, com toda a segurança, e pôde ajudá-lo nas necessidades básicas. Também aqui na nossa comunidade a gente ficou sabendo de outras famílias, de venezuelanos. Os venezuelanos, um casal de jovens, né? O Christian e a Jennifer. Eles também estão felizes, né, de estar aqui em São Bernardo e foram bem acolhidos. Vocês não imaginam a alegria que é receber, né, uma ligação de um leigo que vai dizer para nós assim: muito obrigado pelaquela sua indicação, pelaquela acolhida, que hoje nos dá aí
aquele gás, né? Aí você fala assim, puxa, valeu a pena, né, acolher esse migrante aqui. O Brasil, né, e cada região, vamos falar assim, cada país que a presença do leigo escalabriniano se encontra, o ponto mais importante é o núcleo base. Por quê? Nós vamos vivenciar a necessidade que chega até nós. E como a gente identifica isso? Como o Padre Alfredim falou, você tem que olhar o rosto dele. No primeiro momento, você tem que olhar o rosto dele. Né? E aí você vai ver, ó, tem pessoas que têm o rosto que caracteriza que ele é um hispano. Outros que ele é de uma comunidade síria, outros afro-americanos. Então nós tivemos aqui no Brasil, né, há 2 anos atrás, a chegada de muitos haitianos. O ano passado, né, e ainda estamos vivendo, a chegada dos venezuelanos. E eles estão saindo por várias rotas, né? As rotas que eles vão buscar, geralmente são as rotas mais fáceis, no primeiro momento, né? Só que nem sempre as rotas mais fáceis são as rotas que ele vai conseguir sucesso quando chegar ao seu destino. Ó, o Alceu está falando aqui, ó. A vida não passa de um acidente quando não nos encontramos. O leigo, quando ele é obrigado a sair da sua terra, né, natal, ele tem essa fé, essa esperança que quando ele chegar ao destino dele, ele vai ser acolhido. E aí onde entra a nossa principal tarefa, como leigo escalabriniano. Então, as rotas, e a gente não precisa ficar preocupado. Talvez vocês façam alguma pergunta, né? Já ouviram falar, não sei se isso já aconteceu com vocês, tentem partilhar comigo. Existem pessoas, né, que vão tomar nosso emprego. Essas pessoas que chegam de outros países, eles vão mudar a característica da nossa cultura. Vocês já ouviram isso? Parem para pensar. Já escutaram alguma vez isso? Agora vamos pensar também de uma outra maneira. Algum de vocês já tiveram um filho que precisou ir estudar fora do país? Fazer uma integração, fazer um curso de idioma? Já aconteceu algum de vocês? Algum filho, algum neto? Então, eu tive a experiência de ir trabalhar por 2 anos fora do país. Eu fui na Alemanha. E eu fiquei tão feliz quando eu cheguei lá, que eu fui acolhido numa comunidade italiana, né? E essa comunidade, assim, passado 1 mês que eu comecei a conviver com eles, eles já me tratavam tão bem, e eu me sentia em casa, como se fosse um filho para eles, né? E aí, eu falei assim, poxa, olha que bonito, né? Um trabalho aqui na Alemanha, onde as pessoas falam que as pessoas são frias, que não acolhem calorosamente, e na prática foi totalmente ao contrário para mim, para minha família, para os meus filhos. A Maria Rita está dizendo aqui, ó, sim, ela já ouviu pessoas falarem sobre isso. E eu vou dar um exemplo para vocês, ó, xenofobia. Eu vou dar um exemplo para vocês de 3 famílias aqui do Brasil que tiveram os filhos que foram estudar, né, lá na Argentina, foram estudar medicina. Eles ficaram assustados, apavorados, por quê? Nossa, meu filho vai para um outro país. Imagine para a mãe, né? Para a mãe, o filho, não importa a idade, se é maior de idade ou não, o filho é o filhinho, né? É a filhinha da mamãe. E então, eu como leigo escalabriniano, fiquei sabendo dessas famílias, desses amigos, né, paroquianos, amigos de comunidade lá do trabalho, e falei para eles, olha, eu posso tentar ajudar. Eu conheço, né, a comunidade de leigos escalabrinianos lá em Buenos Aires, Padre Flávio,
e posso passar o contato dos seus filhos para eles. Gente, acreditem, quando eles chegaram lá em Buenos Aires e foram acolhidos, né, lá na região da Boca, né, na Mãe dos Migrantes, lá na região, com o padre João e o padre Flávio, eles sentiram um alívio, os pais sentiram um alívio, né? Quando o filho retornou e falou: mãe, fui acolhido aqui pelos padres, pelo padre Flávio, ele falou que, né, pode nos confessar quando a gente precisar, pode nos aconselhar, ser o nosso guia espiritual aqui, né? Gente, esses pais ligavam para nós aqui, para mim, e estavam muito felizes. Então esse é o papel do leigo. Nós temos que estar atentos. E a realidade vai ser diferente. Hoje está chegando aqui venezuelanos, lá no Chile está chegando venezuelanos. Vamos ver aqui, ó, o Renato Viana. Eu fui estudar fora e também fui muito bem acolhido, inclusive na comunidade local. Me sentia em casa. Encontrei a família scalabriniana por lá. Olha, o Renato, né, ele foi para a Austrália, né, Sydney, na cidade de Adelaide. E também saiu daqui, ó, na época, Padre José, Padre João, falou: olha, procure lá esses meus amigos, né, porque o leigo é um irmão, o leigo é uma pessoa que você pode contar em todos os momentos, né? Então o Renato, tá vendo? Um exemplo de um jovem que também saiu daqui, né? Eu vi quantos pais deles ficaram apavorados. Ele mesmo, acho que a gente tem medo, né? De o que nós vamos encontrar. Assim é o leigo que caminha, né? E é obrigado a sair do seu país. Hoje também nós vamos ter aí nessa manhã scalabriniana, né? Nesse dia que temos vários momentos, vamos ter aí os voluntários, né, que trabalham voluntariamente no movimento scalabriniano, vão estar falando um pouco com vocês também, né, e depois a juventude scalabriniana, depois eu falo um pouco melhor disso. Um outro ponto que é importante a gente lembrar, né, ainda dentro dessas perguntas, vocês têm ideia de quantos por cento nós temos no Brasil de leigos? E nos Estados Unidos, onde se constrói muros, né, para impedir as pessoas de entrar. As pessoas estão saindo, às vezes, de uma situação de fome, de guerras políticas, né, de uma dificuldade, e do outro lado, onde as pessoas deveriam, né, talvez os países mais ricos, deveriam abraçar essas pessoas, eles constroem muro. E nós, recentemente, né, vimos aí a crueldade que eles fazem com os leigos, com os migrantes que tentam atravessar a fronteira. Nós temos um exemplo, então, vou responder para vocês. No Brasil, menos de 1% da população é migrante. Então, olha, como menos de 1% vai tomar o seu emprego. Outra coisa que é importante vocês entenderem. No Brasil, né, no Brasil colônia, nós tínhamos mais de 10% dos migrantes. Quando houve, né, a chegada dos europeus no Brasil, né, os portugueses, italianos, espanhóis, houve um crescimento no país. Então hoje, nós, vamos falar assim, muito do que nós temos no nosso país, devemos aos nossos pais, aos nossos ancestrais, né, os nossos avós, que vieram, né, enfrentaram todas essas dificuldades e vieram para construir no nosso país. E hoje, então, a gente já teve a oportunidade de aprender um pouco da cultura deles, da acolhida. Então, isso é uma coisa que tem que sempre levar em conta a chegada do migrante. O migrante, ele é uma pessoa como nós, né? Então, nós devemos
vamos dizer assim, a Fernanda está falando aqui, ó, devemos construir pontes e não erguer muros. Agora, olha um dado interessante. Nos Estados Unidos, mais de 11% da população deles é migrante. E aí vem o presidente atual deles e fala que quer fechar fronteiras, quer construir muros. Mas, na verdade, né, e isso é uma realidade, muitos desses migrantes, eles aceitam para poder explorar, para poder usar a mão de obra, né, para o trabalho mais pesado. Vamos ver o que a Maria Rita está nos dizendo aqui, ó. O leigo cristão deve estar atento ao fenômeno migratório, sensível à vida, à história das pessoas e mobilidade. Muito bem, Rita. A Rita é aqui da nossa comunidade, né? Nossa Senhora da Boa Viagem, e também tem nos ajudado muito nessa caminhada, porque ela tem uma vivência, né, muito grande, uma espiritualidade muito forte. Então, nós temos que entender por que as pessoas saem do seu país. Então, o movimento leigo escalabriniano, ele vai estar com esse olhar misericordioso, e a gente tem que também, vamos dizer assim, quando ver uma injustiça social, nós temos que denunciar, não podemos ficar calados, né? Assim como os nossos governantes às vezes querem construir muro, temos que ser contra, né? O Brasil hoje tem uma política de fronteiras abertas, então permite que nós recebemos os migrantes. Já em outros países essa política não é tão real assim, então nós temos que nos envolver com essa política, porque aí sim, descobrindo as causas raízes num movimento organizado, que é o movimento leigo escalabriniano, nós vamos ter também a nossa presença no mundo político. Então, quando precisar falar não, né, ou quando precisar ir às ruas, olha o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos. A crueldade que foi feita com aquele senhor, né, que estava lá passando por um momento de dificuldade e foi brutalmente agredido pelas autoridades, que às vezes a gente pensa que é quem pode nos apoiar, e assim deve ser mesmo. Eles agiram de uma forma totalmente cruel, né? Mas a comunidade respondeu imediato. E isso tem que ser a nossa verdade, né? O leigo escalabriniano, ele abraça, ele alimenta, ele acolhe, mas se ele ver uma crueldade, ele denuncia. Não podemos deixar esses nossos leigos serem escravizados. Maria Rita ainda fala aqui, ó. Também morei fora da minha pátria, e se não fosse a boa acolhida que tive, não sobreviveria com alegria. Então é isso, né? Vamos ver aqui, o Alceu. A imigração foi muito atuante no crescimento de todo o Brasil. Eu só adquiri muita experiência trabalhando com italianos, espanhóis, americanos e alemães. Fui bem acolhido. Muito bem. É isso aí. Essa é o leigo, né? O leigo tem que estar atento. E a gente fala assim, o leigo, todos nós que somos batizados, cristãos, né, seguimos Jesus, já somos leigos. O leigo escalabriniano, ele vai avançar um pouco nessa direção focada ao migrante, né, e aos mais necessitados. Quando a gente fala da nossa espiritualidade, né, a gente tem que lembrar sempre a figura do bem-aventurado João Batista Scalabrini. Antes de entrar nessa parte da espiritualidade, deixa eu ver o que a Fernanda colocou para nós aqui. Muitos de nós estamos aqui hoje devido a um movimento migratório. Digo por mim mesmo, não devemos esquecer as nossas origens. E às vezes a gente fala do migrante que vem de outro país, né? Mas nós temos também a migração interna, né? Nós temos aí os nordestinos, né? Nós temos pessoas que às vezes se deslocam de uma cidade para outra, de uma vila para outra. Então,
nós temos que acolher a todos, né? Hoje, vamos falar assim, antes da pandemia, dizia que o mundo era com fronteiras totalmente abertas, globalizado, né? Era só pegar o avião aqui e 24 horas depois estaríamos do outro lado do mundo. Você vê, né? Nesse momento de pandemia, nós já não podemos dizer a mesma coisa, né? Então hoje nós temos que ter, vamos falar assim, ao nosso lado, né? Vamos dizer assim, Nossa Senhora, né? Que hoje, né, no Evangelho, foi apresentada, né, para nós e para toda a humanidade como a mãe da humanidade, né? E o nosso padroeiro, o nosso fundador, João Batista Scalabrini, né? Então, tudo isso na nossa espiritualidade, né, nós vamos falar que ela é uma espiritualidade que tem a Santíssima Trindade, né? Então, quando a gente faz o sinal da cruz, né, e estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a gente tem consiste em viver e testemunhar a face do Cristo peregrino. Então, esse é a verdadeira espiritualidade do leigo, né, do movimento leigo scalabriniano. E aí a gente pega o exemplo lá de Mateus, né, 25, 35. Eu estava com fome e me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Então, a nossa espiritualidade, ela caminha nessa direção. Na direção de acolher, na direção de fazer pelo nosso irmão, né, uma nova pátria. Nós temos que acolher como uma nova pátria. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui, ó. Ainda o Alceu pergunta aqui, ó, fui até Pacaraima, né, a trabalho e senti o tamanho do sofrimento. O que a gente pode entender, né? No primeiro momento, quando você, vamos supor, vai dar uma festa e todos os convidados chegam de uma única vez, assim, chegam todos juntos, você, às vezes, um passa por você, você não conseguiu nem cumprimentá-lo direito, não conseguiu dar aquele abraço caloroso. Mas, e aí às vezes até assusta, fala, nossa, chegou tanta gente e agora? Não vai ter como alimentar todas essas pessoas, né? Então às vezes a gente fica assustado nesse momento. E aí a gente vai dizer o seguinte, né? Calma, vamos analisar, vamos nos organizar, e aí vem não só o leigo, mas vem as entidades governamentais, vem a igreja apoiando de todos os lados. E aí tem a força, tem o exército, não importa de onde vem. Esse Espírito Santo, o que Jesus fala, vai ter uma unidade na ação. Vamos ver aqui, a Carla Souza. Somos migrantes mesmo dentro do nosso país, entre cidades, estados. Se fôssemos pensar dessa forma egoísta, né, de que eles roubam nossos empregos, poderíamos considerar quantos de nós saímos de São Bernardo para trabalhar na capital ou em outras cidades. Também estaríamos roubando esses empregos. Foi bem colocado, né? Muito obrigado, Carla. A Carla, ela faz parte aqui da nossa comunidade da Pastoral da Família, né? Então nós da Pastoral da Família, com uma outra tarefa, né, junto com o movimento leigo scalabriniano, junto com o nosso pároco, com toda a nossa comunidade, todos nós podemos fazer parte desse movimento. E eu gostaria muito, né, de saber de vocês como, né, que vocês gostariam de nos ajudar nessa acolhida, né? Talvez você fale assim, ó, eu gostaria de conhecer o movimento, né? Gostaria de ajudar um pouco nessa acolhida, e depois você toma a sua decisão se você quer caminhar nas águas mais profundas, né? Mas uma maneira da gente se comunicar, vocês podem colocar através aí do site da nossa basílica, né?
onde vocês estão hoje participando, coloque lá no inbox, coloca uma mensagem para nós. Então, os nossos párocos, o pessoal da Pascom, né, que hoje tem trabalhado com muita intensidade, vai fazer chegar, né, a necessidade de vocês, ou esse desejo de participar conosco do movimento. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ainda falando, ó, a Joaciara lá do Rio, né? Tá falando para nós aqui, ó. Acolher com o mesmo olhar misericordioso como Jesus nos acolhe, é como gostaríamos de ser acolhidos pelos outros, né? Somos todos migrantes. Então a gente tem que entender o seguinte: o leigo, né? Ele não pode ser enxergado como um estranho ou como um inimigo. É uma pessoa que veio até a nossa casa, né, a nossa terra, onde nós vivemos. Mas também, né, não vamos entender que o leigo é um anjo, é um santo. Né? Nós não conhecemos a história daquela pessoa. Mas a acolhida com segurança, né, uma atenção, uma orientação, isso cabe a qualquer pessoa. Às vezes ele não veio com toda a documentação e recebe um título de refugiado. Então hoje, dos migrantes que chegam, né, no nosso país, talvez 30%, 33%, a maior parte são de pessoas vindas da Síria. Né? Mas a gente tem que entender que eles tiveram um motivo para sair de lá. Um exemplo aqui dessa família síria que nós acolhemos, ele falou que a cidade dele era uma cidade católica e a cidade foi totalmente destruída. Ele só tinha uma opção: ou ele enfrentava aquela situação de guerra, guerreando também, né? E aí poderia ter colocado em risco a família dele e a vida deles, mas ele optou em vir para o Brasil e hoje está feliz aqui, né? E aí ele ainda alimenta uma esperança de, quem sabe, um dia poder voltar para a cidade dele. Bom, com certeza, voltando aí na nossa espiritualidade, né? Esse é a melhor forma da gente pegar o exemplo de João Batista Scalabrini. João Batista Scalabrini era fiel à igreja, fiel à cruz de Jesus Cristo, à Eucaristia e devoto de Nossa Senhora. Então, com essa força do beato João Batista Scalabrini, né, nós temos que realmente nos unir e abraçar esse movimento. Eu vou deixar aí para vocês, né, hoje ainda nós vamos ter, né, nessa jornada scalabriniana, às 15 horas, né, Scalabrini e o voluntariado scalabriniano, e às 17 horas nós vamos ter a juventude falando um pouco dessa caminhada deles, né? A juventude scalabriniana. Antes ainda da gente concluir, né? Eu queria que vocês... nós vamos fazer uma oração. E eu escolhi hoje uma oração de Scalabrini que fala a oração para o enfermo. Nós estamos, com certeza, vivendo um momento que eu acho que não tem nenhuma família hoje, né, que não tenha um amigo que está precisando de uma oração. Os nossos padres, né, os nossos religiosos, eles devem estar, vamos dizer assim, num momento de muita apreensão, mas de muita alegria, porque a parte da oração é que mais tem nos atendido hoje nessa distância, nesse isolamento social. E eles têm buscado todos os recursos para estar próximo de nós. E nós, leigos, né? Eu tive a oportunidade esses dias de ler alguns relatórios, algumas respostas dos leigos, que estão fazendo de tudo, né, para não deixar faltar nada para as pessoas que os procuram. Então, os leigos estão recebendo alimentos, estão recebendo produtos de limpeza, álcool gel, máscaras. Tem pessoas, né, virando dia e noite
trabalhando para fazer máscaras, costurar máscaras, né? E doando-se integralmente para ajudar essas pessoas. Agora, nós estamos naquela ansiedade de voltar, né? A abrir todas as igrejas. Sim, isso realmente queremos essa Eucaristia, né? Queremos estar presente na nossa igreja. Mas vamos fazer isso de forma segura. Aqui na nossa diocese em Santo André, né? O nosso bispo, Dom Pedro, né? Com muita cautela, né? Com muita seriedade, colocou para nós algumas orientações, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa voltar, né? Ou preparar as nossas igrejas para voltar às missas com muita segurança. Essas pessoas que ainda, né, talvez se encontram na condição de risco, podem ficar tranquilas, porque nós vamos continuar levando a vocês a oração através dos meios sociais, das lives, né? Instagram. As famílias vão estar levando, né? A pastoral da família, a pastoral do migrante, vai estar indo até você de uma maneira ou de outra. Mas vocês não vão ficar desamparados. Vamos ver aqui ainda. A Rita está dizendo aqui, rotina mais que normal e que ninguém para pensar. Mas vamos lá, voltando nesse nosso retorno. Nós vamos precisar de vocês, nós vamos precisar de todos os leigos, de todas as pastorais, os jovens, né, a força jovem. Mas aqueles que estão na condição de risco, nos ajudem na oração. Continuem em casa, procurem aguardar um pouquinho mais para retornar com uma segurança maior. E aí, nós deixamos aí o convite, né, para o nosso leigo. Coloque lá o nome, coloque a sua pergunta. Se vier uma pergunta de outra região, eu posso encaminhar ao Padre Flávio, ao Padre Genoir, Padre Eduardo. Então, todos vocês terão a sua resposta e serão acolhidos. Essa oração, então, para o enfermo, vou fazer com vocês, e aí nós já vamos encaminhando aí para o nosso encerramento, né? Eu vou fazer a oração junto com vocês de forma bem pausada e vou deixar que vocês possam mentalmente, pensando nessas pessoas enfermas, e possam estar orando conosco, tá bom? A oração, sempre, né, direcionada a Deus, começa assim: ó Deus Todo-Poderoso, que manifestai vossa bondade com vossa providência e misericórdia. Escutai, benevolente, a oração por intercessão do bem-aventurado João Batista Scalabrini. Socorrei, ó Senhor, este enfermo. E aí, nesse momento, cada um de nós, no nosso silêncio, vamos colocar todas as nossas intenções. Vamos colocar na mão de Nossa Senhora, para que ela interceda, João Batista Scalabrini, para que ele interceda, para que esses doentes sejam confortados. Coloquem o nome das famílias, dos migrantes, das pessoas que vivem ao nosso lado, daqueles que perderam seus entes queridos e estão, às vezes, enfermos, com uma dor no coração. Por todas essas pessoas que nós colocamos as nossas intenções, né, por quem rogamos, dai-lhe a força na provação, o conforto na dor, a saúde na enfermidade. Isto suplicamos pelos méritos infinitos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bem-aventurado João Batista Scalabrini, rogai por nós. Então, lembrando, né, nós já estamos encerrando esse nosso momento. Tudo que nós fizemos aqui hoje foi pela festa de João Batista Scalabrini, que celebramos hoje no Brasil e no mundo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Tudo o que fizemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz dia.